Tá bom. Boa noite a todas, a todos. É uma honra estar aqui com vocês na luta. Meu nome é Wagner Giron de la Torre, sou defensor público do Estado de São Paulo e atuo na regional de Taubaté e fundo do Vale do Paraíba e Litoral Norte, né? E a gente vai conversar, e muito do que nós vamos conversar aqui vai ser a contraposição entre modelos diversos de desenvolvimento, né? O econômico, que é o hegemônico, dominante na nossa sociedade, e o das comunidades tradicionais, principalmente pequeno campesinato, a vida das pessoas, homens, mulheres normais, inclusive das cidades. E tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil atualmente, no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo, onde nós vemos que não só o sistema político representativo está em profundo descrédito, né? Mas principalmente como partes amplas do empresariado mundial, em especial brasileiro, ele medra, ele se desenvolve à custa de profundos vínculos de corrupção, né? Vínculos obscuros com o centro formador de poder. E o grande capital acaba aprisionando, sequestrando, cooptando os centros formadores de poder político, né? Em detrimento do bem coletivo, da sociedade como um todo. E isso a gente vai ver muito aqui nessa questão, que eu acho que é um dos principais pontos da agenda da humanidade hoje, que é a questão socioambiental, né? É difícil a gente mensurar qual é mais importante, principalmente hoje no Brasil, que está havendo um ataque aprofundado a direitos sociais conquistados a duras penas, né? Direitos trabalhistas, direitos previdenciários sendo destruídos por um governo profundamente corrupto e oligárquico, né? Sem legitimação nenhuma. É difícil a gente mensurar, né, o que é prioritário, mas com certeza a crise ambiental que nós vamos discutir hoje, ela é muito, muito problemática. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco, antes de entrar na parte mais prática das aulas, né, na praxis nossa de construção de ações socioambientais junto com a população pobre da minha região. Eu gostaria de dar uma abordagem com vocês na legislação básica que regulamenta as figuras mais utilizadas dentro desse meandro do manejo das instituições jurídicas dentro do meio ambiente. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a questão da legislação básica. Eu me filio à corrente dos ambientalistas, que considera o planeta Terra um corpo vivo, um espírito vivo. É baseado na teoria de Gaia, desenvolvida por um grande pesquisador britânico, James Lovelock, desde o início da década de 70, e que ele, na teoria dele, pois foi até, nós vamos ver aí, ela foi inserida em tratados internacionais de direitos socioambientais produzidos no ambiente da ONU, né? E a teoria de Gaia, onde o planeta Terra, ela é um ser vivo dentro do cosmos, né? E ela necessita de todas as vidas, de toda a biodiversidade, todos os ecossistemas se relacionam para ela poder viver e continuar a desenvolver o seu sistema autorregulamentador e fomentador da vida no planeta. Não só a vida humana, né, como na nossa sociedade amplamente artificial é relevante para a Gaia, para o espírito da Terra, mas qualquer vida, do nível bacteriológico aos processos de vida mais desenvolvidos, a vida vegetal, a água principalmente, tudo é interligado para sustentar essa produção global de sustentação de vida no planeta, né? Isso é a teoria de Gaia. E a gente vê que foi incorporado, inclusive, na Convenção sobre a Diversidade Biológica, né? Promulgada pelo decreto 2519/98 no Brasil, e a partir desse decreto ele ganhou vigência no ambiente jurídico interno, né? Na época, inclusive, da Rio 92. Foi uma mega convenção sobre os problemas
ambientais no mundo, promovida pela ONU, com participação de 172 países, então filiados ao sistema ONU, que teve sede no Rio. E vocês veem que num dos parágrafos do justificando dessa convenção, consta lá que conscientes também da importância da diversidade biológica para a evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida na biosfera. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que toda a vida no planeta é interligada. E nós, interrelacionados, nós dependemos, até para nos mantermos vivos como espécie, da luta pela possibilidade de sobrevivência de todos os ecossistemas e de toda a vida. Então essa visão antropocêntrica, né, desenvolvida nas sociedades, principalmente ocidentais, de corte liberal burguês como a nossa, de que o mais importante é o homem, que tudo foi feito pelo homem, tudo no mundo existe para o homem, transformar em mercadoria, vender e ficar rico, isso cai por terra a partir da crise climática que nos envolve nos dias de hoje, né? Alguém tem como manejar e adiantando? Então nós vamos partir disso, partir já para aprofundar alguns princípios. Um dos mais importantes princípios que regulamenta toda a teoria do direito ambiental é o princípio da precaução. Ele também ele foi positivado, ou seja, ele foi normatizado, figurando numa norma legal, no artigo 15 da Declaração sobre o Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a ECO 92. E esse artigo diz o seguinte, como está ali para vocês, né, dele. Para que o ambiente seja protegido, será aplicada pelos Estados, de acordo com suas capacidades, medidas preventivas, ou seja, onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica como razão para o adiamento das medidas cautelares para evitar o dano. O princípio da precaução, ele é um dos mais importantes e um dos mais inobservados, nós vamos ver posteriormente, pelo sistema de justiça brasileiro. Ele é totalmente ignorado, embora seja relevantíssimo. Ele quer dizer o seguinte, em dúvida, não havendo a certeza científica de que determinada atividade humana venha a causar danos ao meio ambiente, em dúvida, pró-ambiente, ou seja, essa obra não deve ser realizada. Até que o empreendedor cumpra sua obrigação de provar que aquela atividade não causa o impacto, ou o impacto pode ser absolutamente minorado ou controlado de forma tecnologicamente aceitável. Então, ele inverte a questão, né? Em dúvida para o ambiente. Cabe ao empreendedor provar que sua obra não é tão impactante da forma como a comunidade que vai recebê-la está dimensionando, certo? Ele é um princípio que vem antes do início da obra. Ele se difere de um outro princípio muito usado e muito suscitado em questão de direito ambiental, que é o princípio da prevenção. O princípio da prevenção, ele tem menos poder prático do que o da precaução. Da prevenção, basicamente, a obra vai ser instalada, né? Ela já está em processo de licenciamento, ela já foi até aprovada a instalação dela pelos órgãos licenciatórios do Estado, dos poderes públicos, e preventivamente o empreendedor é obrigado a tomar medidas para minorar os impactos, ou diminuir, ou até suprimir os impactos ambientais dessa obra. A prevenção, então, ele se dá de uma forma bem menos poderosa, ou menos intensa do que o da precaução, e ele se dá depois que a obra é autorizada na instalação. São medidas mitigatórias. Mas nós sabemos, e a ciência prova, e até as crises climáticas que nos cercam hoje em dia evidenciam isso, que não existe meios de minorar impactos ambientais. Uma vez que o homem, a sociedade humana, a sociedade capitalista, causa impacto nos ecossistemas, esses danos são irreversíveis. Não se volta atrás quando a gente extingue uma espécie animal ou vegetal. Não tem como voltar. Não há como voltar atrás quando a gente, de forma absolutamente insana, por um modelo capitalista absolutamente descontrolado,
acaba agredindo tanto, alterando tanto o sistema de vida do planeta a ponto de intoxicar a bacia atmosférica e causar essas alterações climáticas. É muito difícil de voltar, não há como, nós não dominamos, né? Essas estruturas climáticas, não dominamos as fontes de vida do planeta. A gente pensa que domina, mas nós não somos nada perto de tudo isso que nós estamos discutindo. Então o princípio da precaução deveria vigorar na seguinte hipótese: a sociedade, a comunidade diretamente afetada em audiências públicas suscita. Isso aí vai destruir o nosso modo de vida, né? E não há prova científica de que essa afirmação nossa, esse nosso temor, ele está errado. Então essa obra não pode ser realizada até que se prove cientificamente que a obra é segura. Então é parar. Mas uma das provas mais evidentes, depois mais tarde nós vamos ver mais detalhadamente, de que isso não vem sendo respeitado, é a instalação, e hoje em dia já está até em produção, da usina hidrelétrica de Belo Monte, né? Que foi feita na bacia do Rio Xingu. Nós vamos ver depois que o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Brasileira, que garante o direito ao etnodesenvolvimento, o direito de gerir e de decidir sobre sua cultura, sobre o uso dos seus territórios, dos seus acervos naturais, diretamente aos povos originários, aos povos indígenas. Qualquer tipo de atividade em terras indígenas só pode ser instalada, implementada depois que o Senado consulte diretamente os povos. Se o povo indígena fala não tem obra. Eles falaram não, eles fizeram de tudo, eles invadiram o SUNAP, eles foram para Brasília, eles apanharam os sistemas repressivos do Estado e a obra foi instalada. Então quer dizer que hoje em dia, nesse sistema capitalista absolutamente insano que é desenvolvido no planeta, em especial no Brasil, a sociedade não tem soberania nenhuma. O poder não emana do povo e sim é dominado totalmente por os interesses do capital. Daria para avançar um pouquinho para a gente... Dos ditames internacionais mais básicos, a gente já incursionar dentro do ordenamento jurídico tupiniquim, né, aqui no Brasil. Um dos maiores aportes, está meio desfocado, aí, mas vocês estão conseguindo ver isso daí? Ler? Dá para ler. Estou dividindo aqui alguns. É o artigo 225 da Constituição Federal, que inaugura o capítulo sobre o meio ambiente, como vocês já sabem, né? Ele diz basicamente que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? Aqui nós temos uma promessa, um dever nosso de lutar pelo meio ambiente, não só para nós, mas principalmente para as gerações futuras. Aí o caráter de um direito intergeracional, ou seja, o nível abstrato de solidariedade da promessa liberal de igualdade, fraternidade, solidariedade no meio ambiente, ele se concretiza na norma, porque nós temos obrigação de lutar pela preservação, não só para a nossa vida, mas para garantir que gerações futuras recebam o planeta com chances mínimas de sobrevivência. E nós vamos ver mais para frente que nós não estamos cumprindo muito bem esse mistério. E aqui fala que é não só o Estado, qualquer um da coletividade, nós, homens, mulheres, né, todos temos a obrigação de defender. E essa defesa, essa proteção ambiental, segundo o parágrafo 1º desse artigo, ela vai se intensificando nos seguintes termos, né? Para assegurar a efetividade desse direito, desse dever, incumbe ao poder público, né, e à sociedade como um todo, inciso 1, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Nós vamos ver mais na frente no que consiste esses preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Quais são os processos ecológicos essenciais? Seriam proteger os mananciais que originam, que produzem água, proteger a qualidade atmosférica, né, do oxigênio, do ar que respiramos, proteger a fertilidade dos solos que gera nossos alimentos,
que são esses sistemas ecológicos essenciais para a produção de vida, não só nossa, mas de outras espécies do planeta, como eu falei, né? Também de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético no país, através da definição de unidades dentro da federação, dos municípios, dos estados, de espaços territoriais. Aí você pode avançar, viu, para outra. É isso aí, eu estou lendo o inciso 3 ali. Definir em todas as unidades da federação, nos estados, nos municípios, espaços especiais de territórios voltados à preservação, né, desses ecossistemas, né, que nós conhecemos como unidades de conservação. Nós vamos ver direito como elas são, como elas se regem, e principalmente as famosas APPs, né, áreas de preservação permanente, né. Nós vamos avançar nisso daí. Esses são os espaços onde a intervenção humana deveria ser totalmente vedada, porque eles servem para preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais do inciso anterior, né? Também o poder público, segundo, pode avançar aí, o inciso 4 desse mesmo artigo, ele tem que exigir, na forma da lei, um exame prévio de impacto socioambiental de qualquer obra potencialmente impactante ao meio ambiente, né? Essa é a matriz que nós vamos avançar mais detalhadamente mais lá na frente, de mecanismos de produção de licenças ambientais. Um dos mais conhecidos é o chamado EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, /RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental. Mais na frente nós vamos falar. A matriz desses controles de licença ambiental com participação cidadã popular chama-se EIA-RIMA, e ela tem raiz nesse inciso 4 do artigo 225 da Constituição, né? O inciso 5 fala do controle e da produção, né, e a comercialização de empregos de técnicas potencialmente lesivas aos ecossistemas, ao meio ambiente como um todo. Por exemplo, organismos geneticamente modificados, né, todas as inovações na área de biossegurança, biogenética, isso antes de ser autorizado dentro dos ambientes, dos biomas originários do país, tem que passar por um estudo de impacto socioambiental rígido. E nós vamos ver lá na frente que isso também não acontece de forma alguma. Tanto é que vocês, acho que tiveram notícia uns 2, 3 anos atrás, na quimera de tentar conter os surtos contínuos de dengue, soltaram no meio ambiente uns Aedes aegypti transgênicos, né? Estéreis, só macho, na minha opinião, isso sem estudo nenhum, e isso desovou na intensificação do malefício potencial de focos vetores de doenças, porque a partir disso começou a aparecer zika vírus, microcefalia, febre chikungunya. Eu tenho 50 anos de vida aí, de luta, eu nunca ouvi falar dessas doenças. É um negócio muito recente, eu nunca ouvi falar. Eram doenças erradicadas. Nós estamos ouvindo falar da ressurreição de febre amarela, né? Febre amarela, tudo em função desse desequilíbrio ambiental, de agressão e de desrespeito a essas normas básicas, como nós vamos ver mais na frente, tá? Daria para avançar mais um pouquinho? Pois isso aí está tudo. Vamos lá pode avançar mais um. Artigo 170. Vocês veem que até o artigo 170 da Constituição, que diz respeito à estrutura básica da ordem econômica, né, fundada na valorização do trabalho humano, ela tem no seu inciso 6 o ônus de permear a promessa do desenvolvimento humano e econômico do país em compatibilidade com a defesa e proteção do meio ambiente, né? Então você vê que tem vários artigos específicos na Constituição interrelacionados nessa luta de tutela socioambiental. Um dos mais importantes mecanismos de controle
das áreas de preservação e de proteção dos ecossistemas relevantes, vertidos lá no artigo 225 da Constituição, é a chamada zoneamento, obrigação que os estados deveriam ter de construir um zoneamento agroecológico, separando o que é a área agricultável, quais são as áreas que podem haver implantação de distrito, de urbanização, quais são as áreas de APP, de APA, de unidade de conservação, para destacar quais são essas áreas fronteiriças onde a intervenção humana não pode, em hipótese alguma, incursionar, e onde pode haver o desenvolvimento de atividades econômicas. Isso chama zoneamento agroecológico. Daria para avançar um pouquinho? Aí nós estamos indo mais para o nível infraconstitucional, das principais legislações referentes a essas figuras, né? Então, das primeiras normas que determinam aos estados, aos municípios, nos seus respectivos territórios, separar o joio do trigo, ou seja, aqui é área de APP, aqui é unidade de conservação, aqui pode haver agricultura, aqui pode haver monocultura industrial, aqui pode haver distrito industrial, está na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81. Desde essa lei já existia esse tipo de ônus. Isso nunca foi implementado em estado nenhum, principalmente no estado de São Paulo, que se ufana de ser o mais desenvolvido e rico da federação, né? Nós temos ali uma lei federal, a Lei 8.171, né, de 91, uma lei federal, que institui a Política Nacional da Agricultura, e logo no seu artigo 19 também determina que o poder público tem o dever de realizar o zoneamento agroecológico, que permita estabelecer critérios para o disciplinamento, ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, bem como, no caso, instalação de hidrelétricas, e também para promover e estimular a recuperação das áreas em processo de desertificação. Mas vamos ver que isso tudo, infelizmente, não saiu nunca do campo abstrato, porque nenhum gestor público, principalmente ninguém ligado à área empresarial no país, vela pelo respeito a essas normas. Pelo contrário, nós estamos num processo massivo de destruição dessas normas básicas. O oligárquico governo do Michel Temer, que está caindo diante da sua própria incompetência e podridão, né? Ele está inclusive querendo baixar uma medida provisória escrita a 4 mãos, junto aos sindicatos ligados às químicas, agroquímicos e agronegócio, para liberar geral o uso de qualquer tipo de agrotóxico, inclusive os proibidos no país e no exterior, né? E acabar, inclusive, com os mecanismos de estudo prévio de impacto ambiental. Tudo isso sendo construído massivamente na mesma intensidade que eles estão, sem qualquer chancela popular, sem qualquer diálogo com a opinião pública, destruindo o sistema de aposentadoria das trabalhadoras, dos trabalhadores e inclusive destruindo as garantias básicas de direitos trabalhistas. Então, o ataque golpista dos direitos sociais, não só individuais nossos, da zona urbana, mas principalmente das normas ambientais, é muito massivo aqui no Brasil atualmente. E de fora estão destruindo a Constituição, sem qualquer legitimação e com um projeto que passou pelo escrutínio nosso. Ninguém votou se aprovamos ou não essas normas de destruição que eles estão implementando. E isso é o mais grave. Num país minimamente desenvolvido, esse tipo de coisa não aconteceria, imagino eu, né? No estado de São Paulo há uma importante lei, né, mas não menos vilipendiada, que diz que o solo agrícola é o patrimônio da humanidade, né? Essa lei, daria para avançar mais um pouquinho? Essa é a lei 6.171 de 88. O solo agrícola é patrimônio da humanidade, né? Tem um grande geógrafo brasileiro, ele já foi indicado ao prêmio Nobel, e ele é muito conhecido e respeitado internacionalmente, chamado José de Castro, da primeira metade do século passado, do século XX, né? Ele fez uns livros fundamentais sobre a origem e a estrutura da desigualdade no Brasil e da fome disseminada no povo, né? Chamada Geografia da Fome,
e Geopolítica da Fome, são duas obras básicas desse grande. E ele é valorizado no mundo todo, só no Brasil não, porque ele é negro, né? Diante do racismo estrutural nesse país, como outro grande geógrafo, Milton Santos, né? O cara é valorizado no mundo todo e aqui é desconhecido porque é negro, né? Então esse racismo estrutural impede. E o Josué de Castro, no Geografia da Fome, que é um livro básico que eu já recomendo a vocês, embora seja geografia, tudo que nós estamos falando aqui é multidisciplinar, é interdisciplinar, né? Ele fala que um dos maiores crimes que a sociedade humana, o modelo econômico capitalista e qualquer outra atividade humana, seja em qualquer campo, for no socialismo, no capitalismo, pode fazer no planeta, é a destruição da fertilidade do solo através de processos erosivos, né, a estímulo a erosões sem controles agronômicos nenhum da capacidade do solo de regenerar. Ele compara nesse livro os efeitos de solos massivamente desertificados, erodidos, aos efeitos de uma bomba atômica, para vocês verem. Por isso que o solo agrícola fértil é patrimônio da humanidade, né? E daria para avançar mais um quadro, e qualquer pessoa, qualquer indivíduo ou empresa que explore o solo agrícola, segundo essa lei estadual, tem o dever de velar pelo aproveitamento, a recuperação do solo, a conservação das águas, a manutenção das matas ripárias, né, que são as matas ciliares, evitando o desmatamento e os processos de agressão do solo, né, para mantê-lo sempre fértil e com possibilidades de uso, volto a repetir, não só pela nossa, mas pelas gerações futuras, né? Daí a gente vai passar um pouco para outras figuras muito utilizadas agora em termos de proteção ambiental, e na prática a gente se apoia muito nessas estruturas normativas. Daria para avançar um pouquinho, por favor? Avança mais um. Que é isso aí. Áreas de preservação permanente. A sigla é APP, as famosas APPs, tá? Elas estão dimensionadas no, entre aspas, novo Código Florestal, né? A Lei 12.651 de 2012, que foi uma norma hoje em vigor, mas que gerou um retrocesso muito grande na normatização, não só de APPs, mas de todo o mecanismo de proteção ambiental, porque foi bancada pela bancada ruralista, né, que é uma bancada do atraso, que representa o que há de mais obscuro na política brasileira, e relatoria do Aldo Rebelo, né, com seu comunismo transgênico, atendeu os pedidos do poder econômico do agronegócio e acabou desmoronando o que havia de básico em termos de proteção. E hoje as APPs são reguladas nesse artigo 4º do novo Código Florestal, né? A começar pelo caput, que considera a área de preservação permanente em zonas rurais e urbanas, prestem atenção, as seguintes figuras. Aí nós vamos, em cada inciso tem uma APP, né? Uma das mais conhecidas e mais usuais seriam as APPs do inciso 1, localizadas nas faixas marginais de qualquer curso d'água, de qualquer curso hídrico, natural, né, constante ou intermitente. A borda da calha do leito em largura mínima de... Aí, de acordo com a largura do rio, se o rio tem até 10 metros, é um córregozinho estreito ou vai até 10 metros, a APP mínima em cada borda do leito é de 30 metros. Ou seja, nessa área, um córrego, vamos supor, normalmente de 1 metro de largura, o afastamento de qualquer atividade humana tem que ser 30 metros de cada lado. Aí não pode ter intervenção humana nenhuma, só pode se desenvolver a chamada mata ripária, a mata ciliar e seus ecossistemas. Porque nessa mata vivem bilhões de animais, desde o nível bacteriológico a animais e vegetais mais evoluídos, anfíbios e tudo mais, e essa mata serve de filtragem natural para impedir o assoreamento, a poluição, as sujidades das áreas altas para os cursos hídricos. São matas ciliares, igual os cílios dos nossos olhos, que protegem as águas de contágio, de contaminação exterior, certo? Daria para voltar só um pouquinho? Só. É que ali eu pus entre parênteses
um dos impactos das alterações do novo código, né? Vocês veem aí no inciso 1 que fala que essa APP é literalmente da borda de cada leito, de cada lado do rio, da borda. Na redação anterior do Código Revogado, a Lei 4.771 de 65, do regime militar, olha só, né? Dizia o seguinte, que o limite de medição da APP é do nível mais alto registrado nas enchentes. Então, normalmente pega-se, não é da borda, da calha do rio seca, na parte de vazante dele normal, é das enchentes. Primeiro a gente vai medir, costumeiramente em épocas de verão, até onde vai as enchentes, é a partir daquela linha, porque não adianta você pegar das margens, porque nas enchentes, se você deixar a construção de casas, se você deixar qualquer tipo de atividade monocultural naquela área que costumeiramente a enchente alcança, não adianta nada, tudo vai ser destruído. Então, você vê o retrocesso em termos de segurança, inclusive habitacional. E do horizonte, do limite das enchentes constantes daquele curso hídrico, se estreitou a partir da borda, para o agronegócio, para a especulação imobiliária, ganhar mais território ainda para avançar, né? Aí você pode avançar, faz favor, voltando aqui. Aí vocês veem ali que se o rio tiver 50 metros a 200 metros de largura, o afastamento de atividade humana é de 100, né? 200 metros, se o rio for de 200 a 600 metros e assim por diante. Quanto mais largo naturalmente o leito do rio for, maior vai ser a área de APP. Então, essas áreas de APP, área de preservação permanência de curso de rio, ela tem que ser determinada a partir dessas formulações do levantamento de campo concreto na medição do leito do rio. Tudo bem? É dentro desses quadrantes. Não pode haver, não deveria poder haver qualquer intervenção socioeconômica do ser humano nisso, tá bom? Daria para avançar mais um quadro? Mais um. Isso aí. Vamos ver aí, inciso 3, né? Por exemplo, isso é importante. Em 30, volta um pouquinho. Vai ser o afastamento mínimo de 30 metros, né? Em zonas urbanas, as áreas do entorno dos reservatórios de águas artificiais. Aonde haja um reservatório, tem que ter um afastamento mínimo de 30 metros. Essa é a APP de reservatórios ou de lagoas artificiais. Daria para avançar? Mais um pouquinho? Volta um pouquinho lá. Isso, ali nós temos o entorno, as áreas no entorno de reservatórios de águas artificiais, decorrentes de barramento, de faixa definida, vai ser definida na licença ambiental, e embaixo também, as áreas no entorno das nascentes dos olhos d'água, perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, há uma APP, ou seja, um afastamento de atividade humana de um raio mínimo de 50 metros de sua borda, tá bom? Podemos avançar mais um pouquinho. Vamos avançar mais um pouquinho só. Isso tudo está isso, topo de morro. A APP de topo de morro é importantíssima, né? Antes, no Código Revogado, já era difícil caracterizar a questão do topo de morro. Era uma altura mínima de 50 metros para cima, não podia ter atividade antrópica, atividade econômica humana, né? E hoje não, sem qualquer diálogo com a comunidade científica, sem qualquer diálogo com a sociedade, simplesmente eles alteraram de 100 metros para cima. É de impossível caracterização, é muito difícil caracterizar o que seja topo de morro hoje, porque 100 metros é uma área muito difícil da gente, só em regiões como a minha, regiões serranas, montanhosas, que nós teríamos acesso a APP. E vocês vão ver na prática por que eles fizeram isso. Os topos de morro, eles são um templo sagrado do meio ambiente, né? Não devia ter desmatamento do bioma natural das matas nativas em topo de morro, porque eles servem não só para regulamentar o clima na região, no estado, no país, mas as matas nativas nos morros e nas encostas, eles seguram o solo, protegem o solo, impedem o assoreamento dos rios nas partes baixas, mas eles mantêm, com aquelas árvores nativas, o equilíbrio do nível do lençol freático. Você desbastar
aniquilar, retirar toda a mata de um topo de morro, você acaba causando um impacto violento no nível do lençol freático, que ele abaixa, se rebaixa, fica mais distante da superfície e causa uma série de outros problemas, como insegurança habitacional em áreas de risco, em áreas urbanas, quando você autoriza a construção de moradias nesses habitats que não deveriam receber esse tipo de impacto. De 50 metros, que já era bastante difícil da gente caracterizar, passou-se de repente um piscar de olhos, pela vontade do agronegócio, da bancada ruralista, a 100 metros para cima. E nós temos uma outra APP logo em seguida, que são as APPs de altitude superior a 1.800 metros. Não pode ter atividade econômica nenhuma em áreas de montanha, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho? Pode avançar. Isso tudo está no material que eu mandei, né? E aqui nas unidades de conservação. As unidades de conservação, elas são regidas basicamente por essa lei, Lei 9.985 de 2000, junto com as APPs, que as APPs são pontuais. São na beira de cursos hídricos, na beira de pontes, em costas íngremes de 45 graus ou topos de morro. As unidades de conservação, elas são territorialmente, elas são mais amplas. São os parques estaduais, os parques federais de preservação da natureza, né, estações ecológicas, reserva da biosfera, enfim. O conceito normativo das unidades de conservação, ele vem disposto no artigo 2º, inciso 1. É o que está escrito aí, né, que são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Vocês veem uma característica importante aí. Elas só podem ser instituídos legalmente, por lei, pelos poderes públicos. Então, as unidades de conservação, por exemplo, um parque de proteção natural, que é uma unidade de proteção integral, como nós vamos ver daqui a pouco no próximo quadro, pode ser criado tanto no nível federal, estadual e municipal. Tá? E vocês veem uma característica nessa descrição normativa, que aí não há nenhuma preocupação, não há nenhum respeito ao fator humano existente nisso daí. É que não faz parte da nossa matéria de hoje, mas futuramente a gente podia falar um pouco sobre uma aula específica sobre direito étnico-territorial de povos originários, povos indígenas, povos quilombolas, né? Por uma série de opressão histórica, um massacre fruto do movimento do modelo econômico hegemônico, essas comunidades tradicionais pré-capitalistas, elas foram obrigadas a se afastar nos fragmentos florestais, nos restos do que sobraram dos nossos biomas, das nossas florestas, né? E até em função da existência dessas comunidades quilombolas e povos originários, é que eles fizeram a defesa e a preservação, com seu modo de vida secular, em sintonia e perfeito conhecimento dos ciclos naturais, preservando esses maciços florestais, onde a modernidade, através dos estados, criaram essas unidades de conservação. Que uma criação é um dos pontos de maior restrição e de maior criminalização a essas comunidades, justamente esses parques, que é uma área profunda de conflito entre essas comunidades pré-capitalistas e esses modelos conservacionistas modernos, que são as unidades de conservação. E vocês veem que na descrição normativa da lei não se considera nada. Aí tem referência a recursos naturais, a água, a valores ambientais, mas não fala nada de obediência à cultura, ao modo de vida das populações originárias que porventura se encontrem nesses parques, né? Então, é o conflito, é um outro conflito que os quilombolas, que eu acompanho e defendo algumas comunidades quilombolas no litoral norte, e principalmente os indígenas, sofrem com essa utilização das normas
tutelares do meio ambiente como fonte de criminalização dessas comunidades, né? Essas unidades de conservação, elas se subdividem em dois grandes grupos, de proteção integral e de uso sustentável. Daria para avançar mais um pouquinho? O artigo 7 já fala isso, proteção integral e uso sustentável, né? Proteção integral são, nomeadamente, as estações ecológicas, as chamadas reservas biológicas, parques nacionais ou parque estadual da Serra do Mar, por exemplo, Parque da Cantareira, por exemplo, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. Elas são reguladas no artigo 8 dessa norma. Nessas proteção integral, o próprio nome diz, não pode haver nenhuma atividade humana dentro, tá? O outro grande grupo são das unidades de uso sustentável, onde pode haver atividades econômicas, atividades humanas, inclusive existem cidades dentro delas, que são as mais conhecidas, né? A área de proteção ambiental chamada APAS, a área de relevante interesse ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva da Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, nesse grupo de unidade sustentável, pode haver a compatibilidade da preocupação conservacionista ambiental e atividades humanas. Nessas áreas existem atividades não só agrícolas, pecuárias, mas até urbanas, né? Por exemplo, a Serra da Mantiqueira é uma APA. Lá tem Campos do Jordão, tem Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí. É uma área de uso sustentável. A grande diferença intrínseca é que na proteção integral não pode haver nenhuma atividade humana. Na de uso sustentável é bem mais flexível a preocupação, o escopo preservacionista, tá? Então, APA, quando alguém perguntar para vocês, APA, você já sabe que não é APP. APA é um território maior de preservação ambiental. É uma unidade de conservação de uso sustentável. Um parque estadual, vocês sabem que ele é maior do que uma APP. Ele é uma unidade de conservação de proteção integral. Estão sentindo a diferença entre APA, unidade de conservação? APA é uma espécie de unidade de conservação de uso sustentável. APP são ferramentas de proteção ambiental pontuais de acordo com a característica do relevo do território. Curso hídrico, morro, montanha, fontes de água. Estão dando para perceber essa diferença desses mecanismos? Tá bom? Daí para avançar mais um pouquinho? Na APP, então, a gente tem proteção integral. Sempre. A APP é para ser proteção integral. Exatamente. A APP, todas as APPs deveriam ser, a princípio, muito boa conclusão, é proteção integral. É óbvio que, diante de determinadas circunstâncias, com licenciamento e monitoramento ambiental, pode haver uma intervenção humana ali. Certo? Pode haver. Nós vamos ver algumas exceções mais no fim, né? Mas a princípio não pode haver intervenção nenhuma, é de proteção integral. As matas ciliares, os topos de morro, né? As áreas de encosta muito íngremes, não tem nem valor econômico diante da insegurança. Você construir qualquer coisa numa área dessa, a tendência é ver movimentação de solo e causar desastres, como eventualmente todas as épocas de chuva a gente vê pela mídia fora ou até no nosso ambiente. Mas a APP é para não ter intervenção humana. Só que elas são instrumentos de proteção ambiental em territórios bem limitados de acordo com os acidentes geográficos pontuais. Cursos hídricos, fontes de água. Por quê? Como eu falei lá no começo, e como fala o inciso 2 do artigo 225, são chamados ecossistemas, processos ecológicos essenciais. A nossa água, não sei se a gente para pensar, geralmente a gente não pensa, ela não nasce em São Paulo, ela não nasce nas cidades, ela passa por aqui. Elas vêm de onde? Desses nichos ecossistêmicos dos processos ecológicos essenciais, das nascentes dos rios, que são um fragmento da junção de inúmeras fontes, né? E passa pelas cidades. Aqui elas são transformadas em mercadorias e são comercializadas.
mas nós não temos controle algum da origem, da natureza dessas águas. São frutos dos processos ecológicos essenciais. Então, a ideia do mecanismo de proteção de APP, muito bem dito, é de proteção integral, porque elas são vinculadas à proteção de processos ecológicos essenciais. Recursos hídricos, solo, combate à erosão, à perda da fertilidade do solo. Tudo isso é essencial para a vida humana e de todas as outras espécies. Tudo bem? Deu para ter uma noção dessas diferenças, né? Não sei se a Cristiane chegou ou não. Você, prazer em conhecê-la pessoalmente, tá? Então eu passei para ela por escrito isso na versão Word, dá para ela compartilhar de tudo isso que eu estou falando, está por escrito para vocês, tá bom? Vocês, pois, retomando essa leitura, indo aprofundando nas leis que eu estou falando, vocês vão ter uma noção maior, porque obviamente fazendo um resumão aqui, para vocês terem, quando alguém falar de unidade de conservação, APP, vocês já sabem a diferença. Tudo bem? Tá bom? EIA-RIMA. EIA, Estudo de Impacto Ambiental /RIMA. O estudo de impacto ambiental e o seu relatório de impacto ambiental. Ele é regulado por algumas resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E as principais resoluções, vocês veem que ele também tem matriz constitucional, lá no inciso 3 do artigo 225, que nós já falamos, né? E está dentro daquele ambiente do princípio da precaução e da prevenção que nós falamos lá no início, que é uma matriz normativa de positivação dessa exigência. São instrumentos de controle, não só por parte do poder público, mas principalmente da sociedade, de poder antever quais são os impactos concretos de determinada obra de potencial dano socioambiental. Então ele se regulamenta basicamente por essas normas que eu aconselho vocês a lerem mais profundamente. Não são muito vastas não, mas são importantíssimas. A CONAMA número 1/1986, veja bem. A CONAMA 237 de 97, tá? A CONAMA 247 de 89 e a 9/87. O EIA-RIMA, o que é? Existem obras que flagrantemente eles já são muito impactantes. Então, essas normas, a 186 e principalmente a 237/97, que já está ali projetada, elas fazem um elenco a priori, não exaustivo, de onde é obrigatório o EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental prévio. Na construção de usinas atômicas, óbvio, aeroportos, abertura de estradas de rodagem, certo? Nós vamos ver depois na parte prática da aula aí, no anexo 1, artigo 2 dessa resolução CONAMA 237/96, inclusive nos monocultivos e silvicultura. Monocultivos silviculturais, né? Monocultivos industriais, transgênicos, eucalipto, cana-de-açúcar e tudo mais. Era para se exigir. O grande mérito do estudo de impacto ambiental é que ele, em tese, ele deve ser compartilhado principalmente através de audiências públicas com a comunidade diretamente afetada pelo empreendimento. Então a comunidade tem que se reunir, participar disso, e ela tem que tomar, para você fazer uma crítica de louvor ou negativa a qualquer tipo de projeto, você tem que conhecer antecipadamente o projeto. Então, antes de cada audiência, em linguagem coloquial, em linguagem simples, o empreendedor tem que deixar, pelo menos de 15 dias antes da data de audiência, no mínimo, um relatório mais mastigado, resumido, do estudo de impacto ambiental, que geralmente eles são muito amplos, maçarocados, cheio de gráfico, de mapa, ninguém entende, que é o RIMA. O RIMA é o relatório resumido em linguagens resumidas e acessíveis a qualquer um do EIA. Deu para entender? EIA é um estudo mais abrangente, mais técnico, que só um cientista, um grupo de cientistas vai entender. /RIMA, qualquer um do povo tem que entender. Se não entender, não tiver resumido, é nulo.
Deu para entender? Se tiver complicado, ninguém, média do povo, conseguir entender aquilo, anula o licenciamento, pelo menos naquele momento daquela audiência. EIA barra rima. O EIA é um estudão volumoso que só nego mais entendido nos processos ecossistêmicos vai entender. Ele vai precisar de um grupo multidisciplinar para conseguir fazer a leitura dele, né? O RIMA, qualquer um do povo tem que ter acesso no mínimo 15 dias antes da primeira audiência pública e tem que ser mastigado um relatório. Se o EIA tem 3.000 páginas, o RIMA tem que ter no máximo 80, 100, por linguagem acessível a todos e a todas, sob pena de nulidade por falta de transparência, de publicidade, de democracia no processo licenciatório. Tudo bem? Aí vocês pegaram? Essa resolução CONAMA 9/96, 9/87, ela é importante, que ela diz o seguinte, dá para avançar mais um quadro? Ela fala isso aí, ó. Ela é importante. Eu uso muito isso para criticar esses processos de licenciamento de mega obras na minha região. Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos, o órgão do meio ambiente promoverá a realização de audiência pública. Então é o seguinte, no estado de São Paulo, por exemplo, a Lei Nacional de Política de Proteção Ambiental, que nós vimos lá nos quadros anteriores de 81, ela cria um Sistema Nacional de Proteção Ambiental, que é o SISNAMA. Ele é integrado do governo federal, desde o Ministério do Meio Ambiente, outros ministérios correlatos, os estados e os municípios. Todas as agências federais, estaduais e municipais integram o SISNAMA, Agência de Fiscalização ao Meio Ambiente, né? No estado de São Paulo, o órgão do SISNAMA encarregado de licenciar obras impactantes é centralizado na CETESB, em função desses últimos 25 anos de ter havido um processo de sucateamento e destruição do sistema protetor ambiental. Tudo foi reunido, unificado na CETESB. A CETESB é o órgão licenciador aqui. A CETESB acompanha os EIA-RIMAs e submete o seu relatório final, aprovando o projeto para o CONSEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente. O CONAMA é federal, o CONSEMA é estadual. E o CONSEMA é que vai aprovar ou não aquele relatório, aquela sanção da CETESB. Realmente aprova tudo. Então, o que acontece? O artigo 2º fala o quê? Sempre que julgar necessário. Essa primeira parte do artigo é o seguinte: sempre que o órgão licenciador do SISNAMA, a CETESB, julgar necessário, está dentro de um poder discricionário dela, ela pode fazer audiência pública. Só que os impactos, via de regra, pode chamar atenção e causar temor pelos princípios traduzidos na prevenção, principalmente na precaução da comunidade diretamente afetada. Então, quer dizer o seguinte, na outra parte do dispositivo, a audiência é obrigatória. É sempre que a CETESB julgar necessário, desde que nenhuma ONG ou sociedade civil exija, ou o Ministério Público, ou a Defensoria, ou principalmente um rol de 50 ou mais cidadãos. Aí é obrigatório as audiências públicas. Porque é costumeiro eles fazerem audiência pública para inglês ver, uma só, duas. Obras altamente impactantes, como construção de termoelétrica, incineradora, como aconteceu no Vale do Paraíba recentemente, né, lá onde eu atuo. E eles fizeram uma audiência lá para inglês ver, e a gente juntou um rol de pedidos de milhares de pessoas apavoradas com o negócio, querendo mais discussão em outras cidades. Porque não ia afetar só uma cidade onde vai ser implantada, vai afetar a região toda. Vai ser um impacto bastante significativo na região e até globalmente, né? E eles recusavam a audiência pública, eles achavam que uma, duas estava bom, a gente queria mais, né? Aí é obrigatório, certo? Tudo bem?
A parte negativa desses EIA-RIMAs, infelizmente a sociedade ela não tem salvaguardas, o poder público não tem capacitação de atender os reclamos sociais nesses impactos. Por quê? Esses EIA-RIMAs, esses estudos são feitos pelos empreendedores da obra, que contratam escritórios de consultoria ambiental, que obviamente, regiamente pagos, eles vão fazer um projeto de acordo com os interesses do empreendedor, sempre com odds, né? Sempre tendente a falar que aquilo é minimamente impactante, que é maravilhoso, é essencial para o desenvolvimento econômico e fim de papo. E a CETESB chancela aquilo, concede uma prova e tudo mais. É muito caro a gente fazer um contralaudo, e o Estado não faz contralaudo. Por essas legislações, o Estado não é obrigado a fazer um contralaudo quando a comunidade assim o exige. Não existe como a gente produzir um contralaudo. A não ser que a sociedade seja tão organizada, tenha tantas condições, que contrate uma outra agência para fazer um contralaudo, né? No EIA-RIMA existe também um critério de alternativa locacional. O que é isso? Diante da magnitude dos impactos, se a comunidade, ouvida em audiência, decidir não queremos, o empreendedor deveria, alternativa locacional, o que é? Procurar um outro local para instalar um empreendimento, se ali a comunidade decidir. Mas geralmente isso nunca é respeitado, como nós vemos na nossa realidade. Tudo bem? O artigo, artigo 41, não, vamos voltar um pouquinho. Voltando. O artigo avança. Aí, no final, não, volta ali. Esse aí, o artigo 41.5 da Lei Federal 10.257 de 2001, Estatutos da Cidade, ele é muito importante, porque ele torna obrigatório o EIA-RIMA e o plano diretor para cidades ainda que tenha menos de 20 mil habitantes, desde que sejam sedes de obra altamente impactante. Por exemplo, a internacional estadunidense ASTT, através do governo do estado de São Paulo, quer instalar uma mega, gigantesca termoelétrica numa cidadezinha de 3 mil habitantes chamada Canas, lá no fundo do Vale do Paraíba, né? E pelo Estatuto da Cidade, por ser uma cidade menor de 20 mil habitantes, ela não tem nem plano diretor, quanto mais condições técnicas de responder e entender um projeto desse, né? Então seria obrigatório, primeiro, que essa cidade desenvolvesse um plano diretor com audiências públicas, criando zoneamento agroecológicos, ordenando diretamente seus espaços, em diálogo com a sua comunidade, para a comunidade ficar sabendo o tamanho do negócio que estão querendo instalar lá e tudo mais, né? E não foi feito nem plano diretor, não foi feito nada. É uma das falhas crônicas desse projeto de licenciamento ambiental dessa termoelétrica, que a gente está tentando discutir isso nas instâncias superiores, e vocês veem bem que o artigo 41.5 do Estatuto da Cidade, ele é claro, a exigir que ainda que a cidade seja muito pequenininha, tem que ter plano diretor, tem que fazer o EIA-RIMA na instalação de obras altamente impactantes. Vamos pro finalmente aí? Vamos avançar? Isso eu já falei mais algumas coisas sobre os direitos fundamentais de comunidades tradicionais, né? Nós temos um tratado internacional importantíssimo, que é a Convenção, na verdade, OIT 169, sobre povos indígenas e tribais. Indígenas são os povos originários, tribais são o que a gente chama aqui no Brasil e vivem no seu ambiente em sintonia com os ecossistemas, como quilombolas, raizeiros, caiçaras, caipiras, gerazeiros, que vivem nesses fragmentos que sobraram do avanço capitalista. A Convenção OIT 169 é essencial para a defensor público, tá? Ela é autoexplicada, é uma convenção até poética, muito importante. Os direitos ao etnodesenvolvimento do índio, ele nasce no artigo 231 ao 236 da Constituição Federal, que eu me reporto a vocês darem uma olhada. E com relação às comunidades quilombolas afrodescendentes, diretamente frutos do processo escravocrata que alimentou o desenvolvimento da acumulação do capital no Brasil, o artigo 68 da ADCT da Constituição Federal, né? Importante vocês lerem esse artigo, 215 e 216 da Constituição Federal, tá bom?
O Decreto Federal 6.040/2007, ele institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Eu não vou me espraiar muito aqui, mas é só uma dica de leitura, mas nessa área de direitos não tão estudados por nós urbanos, né, mas são importantes porque são comunidades altamente vulnerabilizadas nesse modelo econômico insano que os cerca, que os agride, e que é importante vocês darem uma leitura nisso, tá bom? Tudo isso está por escrito, tá? E aí são umas normas básicas também que elas, nesses artigos, elas reconhecem a presunção legal do baixo impacto das comunidades tradicionais, tá? Como é seu nome mesmo? Hã? A Renata bem falou. APP é de proteção integral. Mas, por exemplo, um quilombola que vive na floresta, um índio que vive na floresta, até para manutenção do seu modo de reprodução material de existência cultural, ele pode pescar para autossobreviver, para sustentar a sua família. Ele não tem traineira que pega de toneladas e vende no CEAGESP e vende no supermercado, na rede Pão de Açúcar. É um peixe aqui, outro ali. Ele pode ir até o rio para coletar água, bica. Isso é reconhecidamente de baixo impacto ambiental. Ele pode captar água porque lá não tem rede distribuidora de água na selva para eles, né? Então, essas comunidades, por exemplo, têm a flexibilização de um reconhecimento de baixo impacto ambiental vinda de lei, dessas normas, tá bom? Tá bem mastigado esses artigos aí, depois a Cristiane vai passar para vocês lerem, que fala ali que é de baixo impacto ambiental insignificativo esses tipos de atividades de sobrevivência dessas comunidades altamente vulneráveis, pré-capitalistas e tradicionais, ainda que em área de APP, porque é impossível eles irem buscar água ou pescado sem invadir aquela área. Tudo bem? Tá bom? Essas são as normas básicas, tá bom? O intervalo de vocês vai até que horas? Começa que horas? 9h30? Então tá, vamos falar um pouco sobre essa realidade abstrata do sonho. Vamos falar um pouco sobre a realidade das coisas como elas são, verdade do Brasil profundo, tá bem? Professor, se quiser fazer um intervalo maior, depois na continuidade, vai ser uma... É que eu vou mudar, eu dei só uma legislação básica e depois eu vou passar agora umas construções junto com o campesinato da minha região, das comunidades, contra esse massacre socioambiental em função do avanço industrial de monocultivos para commodities. E aí, tudo isso que nós falamos aqui, APP, APA, tudo vocês vão ver ali, projetado nas imagens. Vamos dar um break então, depois a gente muda? Tá bom.